Olá a todas e a todos. O episódio da Academia Jônica de hoje é especial. Não só porque estamos celebrando o Dia Internacional das Mulheres, todo dia é Dia das Mulheres, Dia dos Homens. Afinal, nós vivemos numa rocha ligada a uma estrela que vaga por esse universo, nos fornecendo elementos físicos e químicos para vivermos numa pequena, ínfima faixa habitável nesse imenso oceano cósmico. Não há por que sermos diferentes. Então, a Academia Jônica vai presentear vocês com a participação de 4 cientistas que, juntamente com inúmeras outras, fazem a diferença. Então, vamos nos dirigir para a nossa sala de conferência. Eu gosto de pensar a ciência de uma forma epistemológica, conjunto de ideias, descobertas, conhecimentos que compõem o conhecimento científico. Por isso, convidamos mulheres cientistas de diversas áreas. E, para fazer a introdução desse episódio com esse time de feras, nós convidamos a professora Cláudia Linhares. Ela tem doutorado em pesquisa de informática operacional na Université de Grenoble, na França, pós-doutorado no INRIA Sophia Antipolis, também na França, e na Simon Fraser University, em Vancouver, no Canadá. Ela é professora titular da Universidade Federal do Ceará, foi diretora científica da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ela atua com bastante experiência na área da ciência da computação, com ênfase em teoria dos grafos e algoritmos, principalmente nos temas de correlação e decomposição de grafos. Ela é conselheira do Museu da Seara da Ciência, da UFC, e membro da diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A professora Cláudia foi nossa chefe da comissão que organizou as comemorações do centenário do famoso eclipse de Sobral, agora em 2019. Seja bem-vinda, professora. Estamos aqui para contar um pouco da história da mulher na ciência. E essa história começou há muito, muito tempo atrás, né? Na verdade, há registros dela na nossa civilização desde o tempo da Grécia Antiga. E isso passa por todas as eras, tem passado por todos os séculos até os dias de hoje. Porém, mudou um pouco a atuação ao longo desse tempo, porque antigamente era realmente proibido, praticamente, para a mulher ter até uma educação formal. Ela só veio a ter direito à educação formal muito mais tarde, em meados do milênio anterior, talvez, mas mais no final do milênio anterior. E durante todo esse tempo nada impediu de estudar. As mulheres que tinham uma condição financeira melhor, elas estudavam em casa mesmo e faziam pesquisa, a pesquisa que era possível ser feita, e muitas vezes os seus trabalhos eram publicados no nome de outras pessoas. Elas faziam tudo isso escondido. Bom, essa situação mudou bastante hoje. Hoje nós podemos ter uma educação, temos o direito de ter uma educação formal igual a de um homem, e temos o ingresso na carreira científica muitas vezes se dá por concurso público, e a gente concorre igualmente com homens a essas posições, de forma que cada vez mais mulheres ocupam os lugares, em institutos, em universidades, lugares de cientistas, lugares que antigamente eram reservados, cátedras e cadeiras que antigamente eram reservadas aos homens. Em particular, eu gostaria de citar que esse movimento todo que fez essa transformação para que hoje haja mulheres em todas as áreas da ciência,
fez com que, ano passado, o primeiro sequenciamento do genoma do novo coronavírus fosse feito aqui no Brasil por 3 mulheres cientistas. E isso é uma coisa fantástica, né? Pensar que alguns séculos atrás não podíamos sequer ser educadas. Essas dificuldades, porém, de discriminação da mulher na ciência, né? Como se dá em todas as áreas, ela ainda não foi totalmente superada, né? Ainda hoje, a gente vê que quanto mais altos cargos dentro de uma carreira de política científica, menor, mais rarefeita é a presença de mulheres. E aí coisas como a maternidade de uma cientista, elas não são levadas, ela é raramente levada em conta na construção da carreira da mulher cientista. Então, há cenários que precisam serem mudados, mas é toda uma visão de sociedade, na verdade, que precisa ser mudada, que ainda precisa continuar evoluindo. Agora nós vamos ver mulheres fantásticas, cientistas, e um pouco de suas trajetórias que tivemos ao longo desse tempo, desde o início da nossa civilização. Nossa convidada da astrofísica é a doutora Lia Medeiros. Ela tem graduação em Física e Astrofísica na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e fez doutorado também na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Passou grande parte do seu doutorado na Universidade do Arizona. Atualmente, faz o pós-doutorado com bolsa da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, no Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Seja bem-vinda, Lia Medeiros. A nossa convidada da área da Química é a professora Jéssica Miranda. Ela tem graduação e mestrado em Química pela Universidade Federal do Ceará, atualmente fazendo doutorado também pela Universidade Federal do Ceará. Fez 10 meses de estância no Instituto Madrilenho de Estudos Avançados em Energia, na Espanha. Atualmente, Jéssica realiza pesquisa de dessalinização da água, usando uma técnica que se chama deionização capacitiva, utilizando eletrodos à base de carbono. Tem experiência em cromatografia de íons. Seja bem-vinda, Jéssica. A nossa convidada na área da meteorítica, um ramo da astronomia, é a professora doutora Maria Elizabeth Zuccoluto. Ela tem graduação em astronomia pelo Observatório do Valon, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um trabalho publicado sobre meteoritos e a formação do Sistema Solar. Tem mestrado em Geologia pelo Instituto de Geociência, também da UFRJ, e doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pelo COP, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora do Museu Nacional, da UFRJ, curadora da coleção de meteoritos desde 1997, atuando principalmente nos seguintes temas: meteoritos, identificação, análise e classificação de novos meteoritos brasileiros, divulgação e projetos de extensão com o público e cientistas amadores, estimulando a divulgação da meteorítica no Brasil. Seja bem-vinda, Beth Zuccoluto. Após essa brilhante introdução feita pela professora Cláudia Linhares, vamos às perguntas para as nossas outras 3 cientistas. Nessa primeira rodada, eu vou fazer uma pergunta comum às 3, porque há uma curiosidade em saber o que levou vocês a ingressarem na vida acadêmica, na carreira científica em suas áreas. Começando por você, Lia Medeiros. Então, desde que eu era criança, eu me mudei muito e eu morei em vários países diferentes. Então,
para mim, eu percebi desde pequena que a matemática é a mesma em todos os países e eu fiquei apaixonada pela matemática. E foi só no ensino médio, quando eu estava fazendo física, astronomia e matemática ao mesmo tempo, que eu percebi por que a matemática é tão universal. Então, para mim, é incrível que nós humanos conseguimos criar essa linguagem, a matemática, e essa linguagem consegue não só descrever o universo onde a gente vive, mas também consegue fazer previsões para o nosso universo. Então, por exemplo, a teoria da gravidade que foi desenvolvida pelo Einstein, relatividade geral, essa teoria é uma teoria matemática, como todas as outras, né? E essa teoria previu a existência de buracos negros. Isso muito antes da gente ter observado um buraco negro. Então, para mim, isso é, assim, muito incrível que a gente consegue fazer isso como humanos, né? A gente consegue fazer uma previsão assim. E para mim, quando eu aprendi sobre buracos negros, eu fiquei assim apaixonada, eu fiquei muito interessada. Para mim, eles são objetos muito fascinantes e eu decidi desde o ensino médio que eu queria passar minha carreira aprendendo mais sobre esses objetos. Na realidade, meu primeiro encontro com a química ele foi um pouco desastroso, porque no 9º ano, que foi quando eu descobri essa disciplina, eu não gostava nem um pouco. E aí no ensino médio, quando começaram algumas questões envolvendo cálculos, preparo de soluções, rendimento de reações, então foi nessa parte que eu realmente comecei a gostar, porque eu gostava também muito de matemática. As ciências em geral, elas sempre me atraíram, né? Química, biologia, física mais ou menos, matemática. Então, no meu ensino médio eu tinha essa dúvida, né? Então, eram 3 áreas que eu gostaria de seguir. Era a química, a engenharia química ou a farmácia. E aí, no ano de 2009, eu fui a uma feira das profissões na UFC e lá eu decidi que realmente o que eu queria fazer era química. Então, prestei o vestibular e estou desde 2010, então eu fiz graduação, terminei um mestrado e agora estou no doutorado, né? E foi lá na UFC também que eu conheci essa área da ciência. Então, hoje eu também sou servidora lá, trabalho lá com divulgação científica. Então, a química na minha vida fez toda a diferença. Então, eu nasci no ano do começo da era espacial e foi lançado o primeiro Sputnik, e a minha infância, eu não sei se era o que era mais importante na ciência, né, na época, assim, as notícias, ou que aquilo me chamava atenção. Então, era aquela corrida espacial, tinha o filme Perdido nos Espaços, Jornada nas Estrelas, e eu e meu vizinho brincávamos muito disso daí, e de brincar de ser cientista. Cientista eu sabia que queria ser. Agora, a astronomia foi mais também esse lance do homem ir para a Lua. Eu fiquei acordada de madrugada, para mim, né, era meia-noite quase, quando o homem deu o primeiro passo na Lua. Eu fiquei lá aguardando aquilo acontecer. Foi assim, marcante mesmo. Depois, eu, aos 15 anos, ganhei um telescópio de presente, em vez de uma festa de aniversário, e eu procurava, né, informações. Naquela época não tinha internet e tudo, a gente conseguia muito pouca coisa mesmo, e era do Rogério Mourão, o Atlas, né, do celeste dele, então a gente podia identificar as estrelas, mas era um grupo, eu sozinha, digamos, meus amigos também não eram tão interessados. E um dia um dos meus amigos falou: Beth, você não sabe, foi um astrônomo na minha casa. Eu, como assim? Você nem me chamou? Aí era o Ronaldo Persec, que era amigo da irmã dele. Aí na outra vez que ele veio aqui, tá lá o cara. Aí eu fui lá e perguntei, aí eu soube que existia um curso de astronomia, e quando eu fiz vestibular, eu tinha certeza que eu queria astronomia, e a minha turma foi grande, né? Tem grandes famosos aí, a Daniela Lázaro, o Ronaldo era da minha turma, né? O presidente da SAB, e Vilas Boas. Então eu tive uma turma boa mesmo de astronomia. Então, aí lá na astronomia, assistindo uma aula do professor Curvelo, que eu estava na biblioteca, ele dava aula na biblioteca, não tinha lugar, e eu comecei a me interessar pelos meteoritos. E eu fiz o meu TCC em meteoritos, e desde então eu larguei tudo assim pelos meteoritos. Larguei tudo que eu estava fazendo veterinária também, gente, eu adoro animais.
Lia, você foi parte integrante do EHT, sigla em inglês que significa Telescópio Horizonte dos Eventos. E um dos primeiros resultados foi a primeira foto de um buraco negro que chamou a atenção do mundo científico. Nesse projeto, você participou com várias contribuições, incluindo a simulação para interpretar o que esse telescópio observa. Como está atualmente essa sua pesquisa? Como anda esse trabalho? Desde que a imagem de M87 foi publicada, eu tenho continuado o meu trabalho com essa colaboração, especificamente o Event Horizon Telescope, ou em português, Telescópio Horizonte de Eventos. Eu tenho continuado essa colaboração. Eu estou agora liderando um grupo de estudos dentro dessa colaboração que está focado em testes gravitacionais. Então, no último ano eu tenho também trabalhado nisso. Tenho um projeto que foi publicado em outubro de 2020, que tinha um novo teste gravitacional também. E além de testes gravitacionais, eu também estou participando em vários outros projetos. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um algoritmo novo que vai usar simulações como essa que você vê aqui para comparar com os dados que a gente obteve com esse telescópio. E aí a gente espera criar uma imagem que é ainda melhor do que vocês já viram, não só para a M87, mas também para o buraco negro no centro da nossa própria galáxia, chamado Sagitário, a estrela. Jéssica, você está trabalhando atualmente num importante trabalho, a meu ver, que é a dessalinização de águas. Como está essa pesquisa atualmente? Bom, a técnica que eu estou trabalhando no meu doutorado, ela se chama deionização capacitiva. Atualmente ela tem um grupo bem consolidado, mas em São Carlos, e aqui no Nordeste, mas especificamente aqui no Ceará, a gente não tem nenhum grupo que trabalha com essa técnica. Eu fiz parte do meu doutorado no programa Doutorado Sanduíche na Espanha, no Instituto Indea Energia, e lá foi onde eu tive o maior contato com essa técnica. Então, eu trouxe essa tecnologia para cá e a gente está começando a iniciar alguns trabalhos. Essa técnica, então, como o professor falou, ela é voltada à dessalinização de águas. E aí, o que a gente faz é desenvolver alguns materiais à base de carbono para remover os sais de água. Atualmente, a gente terminou um trabalho avaliando alguns métodos de operação para melhorar a performance dos eletrodos. E aqui no Brasil eu estou com algumas ideias voltadas mais a novos materiais para melhorar o processo de deionização, de dessalinização, e também a remoção seletiva de alguns íons. Então, as minhas expectativas são as maiores possíveis. Espero que nesse período atual em que a gente se encontra seja possível dar continuidade desses trabalhos, mas eu estou bem otimista. Professora Beth, quais os caminhos atuais e que áreas envolvem para o estudo da meteorítica? Na época que eu comecei com meteoritos, praticamente só tinha o Curvelo, então aí eu fiquei com meteoritos também. Tinha grupos que trabalhavam com meteoritos, que era o grupo do professor Danon, então tinha a Rosa Scorzelli, a Isabel Azevedo, tinha uma turma que trabalhava com meteoritos, mas era com espectroscopia de Mossibauer. A divulgação mesmo em meteoritos, assim, uma divulgação ampla, eu acho que eu comecei. Então, assim, agora também veio crescente, né, esse do interesse nas ciências meteoríticas, porque tem a astrobiologia, então envolve física, pessoal da física, porque tem muitos equipamentos e a questão da física, a geologia, a astronomia e a biologia. Então, são vários campos que se unem, né, no estudo dos meteoritos. Então, os meteoritos têm material para tudo isso. E tá assim, é algo que eu falo assim, os meteoritos, a frase mais certa é do Edward Anders, que é a sonda espacial do homem pobre. Professora Jéssica, você também realiza atividades na seara da ciência da UFC. Na sua visão,
Qual a importância dessas atividades para a comunidade? Na Seara da Ciência, nós temos uma equipe de servidores e de monitores, que são alunos da própria universidade, que estão voltadas às atividades da Seara. As atividades são atendimento ao salão de exposições, que é um salão onde tem diversos experimentos de física, tem algumas mostras de biologia. A gente tem também um momento que é o show de química, com alguns experimentos. A Seara também desenvolve cursos básicos voltados às ciências, então temos cursos de física, de química, biologia, matemática, astronomia. Por algumas vezes tivemos cursos de teatro também. A Seara também desenvolve teatro científico, desenvolve vídeos científicos explicativos. Então é uma série de atividades que nós desenvolvemos para o público em geral, de forma a encantar as pessoas pela ciência. Que é possível, sim, desmistificar essa questão, né, relacionada à ciência. E, bem, então, acredito que o nosso papel principal seja esse, encantar pela ciência, né? Encantar através da experimentação, da visualização, daquele momento de interação das pessoas com os experimentos. Beth, como está a caça de meteoritos no Brasil? E quais os sucessos obtidos nos últimos anos? Então, os últimos anos, né, se falar assim, nos últimos 11 anos, né, desenvolveu bastante a divulgação em meteoritos no Brasil, porque o único projeto que eu ganhei do CNPq foi Tem um ET no Seu Quintal, e a gente fez um trabalho de divulgação científica. Depois eu consegui outros 2 da FAPERJ, e eu desenvolvi, com a ajuda da OBA, né, das Olimpíadas de Astronomia, a gente distribuiu um folder por 25 mil colégios do Brasil inteiro, perguntando às crianças, né, os professores, para ajudar na caça aos meteoritos. E, assim, menos de um ano depois, caiu um meteorito em Varriçai e nos chegou por intermédio de uma professora, de um garoto que chegou na escola perguntando: professora, pode cair pedra do céu? Porque aquele seu Germano é muito mentiroso. Ele disse que caiu uma pedra do céu, daquele estrondo que teve aí, né? E aí a professora pensou: será que é um meteorito? Pediu para ir lá e realmente era um meteorito. E a gente teve a participação do pessoal lá do Clube de Astronomia de Campos, que foi lá. Então, logo também em 2013 caiu outro meteorito, e em 2015 outro, 2017 foram 2, quer dizer, na verdade foi um, mas teriam sido 2. E agora, no ano passado, foram 2 meteoritos, assim, rapidinho, que foi coletado. Então, assim, está aumentando bastante. Outra coisa também, que criou-se a Bramon, e tem a Exos também, então tem o pessoal filmando o céu, que eu sempre pedi: gente, a gente tem que filmar o céu, que a gente vai conseguir capturar os bólidos, e assim, dos bólidos a gente consegue ter uma chance de pegar um meteorito, porque não vai achar um meteorito mesmo com um cálculo bem determinado, ó. Porque eu falo, às vezes eu vou brincar com o cachorro na praça e perco a bola, sei que a bola está ali, eu não acho. Imagina se numa área de quilômetros e quilômetros quadrados. Então eu brinco assim às vezes que, gente, eu procuro meteoritos há 40 anos, né? Aí, sabe quantos eu achei? Nenhum. Agora, meu grupo, né? Então agora a gente tem um grupo, né, que também é de meninas, se formou em 2017, que são as meteoríticas. Então, o grupo já achou meteoritos, né? Já achamos 3 meteoritos. Mas eu mesmazinha aqui não achei ainda. Meteoritos resistem a batalhas espaciais. Estão rompendo todas as barreiras siderais. Estão presentes na Terra e em todo lugar, só esperando que alguém possa os encontrar. Resgatar um meteorito eu vou. Sim, eu vou. Eu sei que é difícil, sim, superar qualquer desafio.
nada pode nos parar. Vai ser grande a emoção. Tem uma magia, tá? Os meteoritos, que só quem descobre isso daí fica apaixonado por meteorito. Eu acho assim, quem gosta, gosta mesmo, e muito. Jéssica, como você vê a seara da ciência enquanto órgão de divulgação científica da Universidade Federal do Ceará, atuando como influenciadora de jovens a ingressarem na carreira científica? Bom, a Seara, então, o papel que a Seara teria na vida desses estudantes para ingressar na vida acadêmica, eu posso citar alguns casos que nós tivemos uma grata surpresa na atual seleção de monitores para a Seara, em que algumas pessoas elas relataram que foi através da visita à Seara que elas se decidiram a ingressar na universidade, a começar um curso de ciências. Então, eu tenho certeza que esses são alguns dos poucos casos que a Seara ela teve um papel fundamental na escolha dessas pessoas para seguir essas carreiras acadêmicas. Então, de modo geral, acredito que a gente está, sim, cumprindo o nosso papel de encantar e de divulgar a ciência. Muito bem, chegamos ao final do nosso episódio. Inscreva-se no canal, dê seu like e aguarde o próximo, que vai trazer mais ciência para você.